Olá, galera! Hoje eu quero compartilhar com vocês a história contada no livro O Menino do Pijama Listrado. Uma história pesarosa que envolve duas crianças inocentes no ambiente da Segunda Guerra Mundial, no mundo nazista. Bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. O Menino do Pijama Listrado conta a história do Bruno. É um garoto de 9 anos, o pai dele é um oficial nazista. E o Bruno é retirado de Berlim, sua terra natal, onde ele mora numa casa bacana, uma família organizada, perto de seus amigos de infância. E o pai dele é promovido e vai morar num lugar desolado, num lugar distante da área central do país, perto de um campo de concentração nazista. E o Bruno, ele não tem noção, é uma criança de 9 anos, ele não tem a mínima noção de em que situação ele está metido, na verdade. Vai ele, a mãe, sua irmã e o pai dele. E ele se sente isolado, longe dos seus amigos, dos seus amigos de escola, da vizinhança, onde ele convivia em Berlim, uma cidade grande da Alemanha na época. E ele, aquela curiosidade de criança, e ele passa a vasculhar o ambiente próximo da casa, onde eles passaram a morar. E coincidentemente, ao lado dessa casa tem uma cerca que é de um campo de concentração nazista, onde prisioneiros do exército alemão, as pessoas vivem ali, todas elas com aquela roupa de prisioneiro, E essa roupa é um pijama listrado. Então o Bruno, ele tem a curiosidade de criança e ele começa a vasculhar a área e ele descobre uma outra criança que vive no campo de concentração e que está sempre ali do outro lado da cerca, também com sua curiosidade. E esse menino que é um judeu, é uma coincidência, eles acabam descobrindo que eles nasceram no mesmo dia, então eles têm a mesma idade. E ali começa a ser construído um laço de amizade, entre essas duas crianças. Os pais do Bruno não sabem disso, porque ele descobre esse menino meio que por acaso. Pessoal, e essa história é muito emocionante. Como a gente percebe ao longo da história, o Bruno, ele é uma criança diferenciada, ele é um menino muito curioso. A gente percebe assim no dia a dia do relacionamento com os pais dele, com a irmã dele, que ele é uma criança muito curiosa, ele é uma criança que é muito esperto, E ele quer descobrir as coisas e quer esclarecer as coisas. E aí, no determinado momento, a gente naturalmente não vai contar aqui o final da história, no determinado momento ele tem a curiosidade de passar para dentro da cerca, para acompanhar esse amigo dele, Esse amigo judeu, de uma amizade que vem de um espaço de tempo curto, mas que já é uma amizade que, de certa forma, é alimentada pela curiosidade dos dois. Principalmente de parte do Bruno, porque ele se pergunta, por que tantas pessoas naquele lugar vestidas da mesma maneira? Então, assim, os campos de concentração nazista, a gente sabe que para lá eram levadas crianças, idosos, mulheres grávidas, de várias outras situações, mas principalmente judeus. Nós sabemos pela história que o nazismo matou em torno de 8 milhões de pessoas. Dessas 8 milhões de pessoas, em torno de 6 milhões de judeus. Mas o Bruno, uma criança de 9 anos de idade, não sabia de nada disso. Ele era apenas filho de um oficial nazista que foi promovido, de certa forma, para comandar esse campo de concentração. Pessoal, o livro, O Menino do Pijama Listrado, não é um livro assim muito grosso. Eu gosto sempre de destacar isso, principalmente para pessoas que estão começando o seu hábito de leitura. É um livro interessante, ele tem em torno de 180 páginas. Mas o escritor, o autor John Boyne, eu acho que ele teve uma capacidade assim, que é diferenciada. Em cada capítulo do livro, você consegue uma explicação, uma parte da explicação para o desenrolar da história. Então, torna-se, na verdade, uma leitura sedutora, uma leitura atraente. E um outro aspecto que eu destaco sempre quando eu falo de livros, é um livro que coloca você no início da história, que conduz você no desenrolar da história e que leva você ao final da história. Então é uma história que inicia, ela acontece e depois tem um encerramento, pelo menos, daquilo que nós entendemos como a proposta do autor. Em princípio, é um livro muito bem escrito, apesar de não ser uma história
tão extensa do ponto de vista da quantidade de páginas, mas é uma história muito bem contada. E mais uma vez eu digo, tem um final emocionante. Mas é uma história que vale muito a pena você ler, vale muito a pena você pegar esse livro para ler. E claro, o final dessa história, só você tendo acesso a esse livro, só você passando página após página e lendo essa história para que você consiga entender o final e com certeza se emocionar. Pessoal, o que me emociona nessa história? O menino do pijama listrado destaca uma amizade entre duas crianças construída durante a guerra, mas também nos estimula a fazer uma tomada de consciência e fazer uma análise crítica, inclusive hoje, né? Inclusive no momento em que vivemos, do que representou essa fratura exposta na história contemporânea, que foi o nazismo, que sacrificou pessoas, que matou pessoas, simplesmente porque essas pessoas, um determinado momento, um grupo de pessoas, né, que foi idealizado lá pelo Hitler e por seus, eu poderia dizer, por seus asseclas, que decidiram, através de uma ideologia boba, que outras pessoas não tinham o direito de compartilhar o espaço geográfico dos alemães, que aí essas pessoas começaram a dizer que os alemães eram raça pura e que outros grupos de pessoas não tinham o direito de compartilhar o espaço geográfico desse grupo dentro da Alemanha. E por isso, então, claro que uma série de fatores foram envolvidos aí, e por isso, então, esse extermínio brutal, desumano, de 8 milhões de seres humanos. Independente da idade, independente da classe social, independente de uma mulher estar grávida ou não, independente de ser um idoso ou uma idosa. Essa ideologia boba, essa ideologia separatista, que muitas vezes nós temos verificado no nosso momento presente aqui no Brasil e entre outros lugares. Então, esse livro, apesar do final triste, dramático, ele pode servir de estímulo para que a gente faça uma reflexão sobre a maneira como nós existimos hoje e de que maneira que nós estamos tratando os nossos semelhantes humanos, independente da raça, da classe social, da etnia, do sexo, da preferência sexual das pessoas, da opção política, da escolha ideológica. O que me emociona nessa história é que, de uma amizade, né, de duas crianças inocentes, um sistema brutal, desumano, transforma essa amizade numa tragédia, que vale a pena, naturalmente, vocês conhecerem. Qual é o personagem que eu destaco nessa história? Com certeza, os dois personagens, que é o Bruno e esse amigo dele, esse garoto judeu que está no campo de concentração, principalmente porque nós precisamos respeitar a pureza da infância. A gente verifica em muitos países do mundo que crianças estão sendo sacrificadas, tendo sua infância roubada. Nós verificamos também em lugares do Brasil uma desumanidade com as crianças que têm sua infância roubada por causa de um sistema brutal, irresponsável e desumano que muitas vezes é criado pelos homens, né? Isso não tem a mão de Deus nisso. Então destaca essas duas crianças que protagonizam uma história emocionante, infelizmente, apesar desse final trágico. Não esqueça de curtir, compartilhar, dá seu like ali e compartilha esse vídeo e a dica desse livro com seu círculo de relacionamento.